Bom, pessoal, seguindo então aqui, ó, mais regências, né? Mais verbos aqui para analisarmos as regências. Deixa eu só pegar o nosso marcador aqui. Beleza, chegamos no verbo preferir. Toma muito cuidado com o preferir, tá? Que de vez em quando ele causa um estrago também. Bom, o preferir ele pode vir, pessoal, como um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, tá? No sentido de, ó, querer antes, tá? Ou seja, eu quero antes tal coisa, né? Tá? Ou, por que não, escolher, tá? Que é, digamos assim, eu acho que é a regência mais tradicional do preferir. Isso aqui é um sentido, significado que a gente pega de dicionários, tá? O problema, pessoal, tá? Não é o sentido do preferir. O problema é que normalmente a gente vê assim, ó. Vamos lá, e sem juízo de valor, tá? O normal é tu veres isso aqui. Prefiro o amor, ó, prefiro o amor à guerra. Não, né? Normalmente no dia a dia o que a gente vê? As pessoas colocando a preposição de, né? Ó, e aí tu tem de mais o vai dar do, de mais a vai dar da, e o cara diz assim, eu prefiro o amor, né, do que a guerra. E ainda vem um quezinho ali junto, né? Coisa linda, maravilhosa, tá? Escreve isso aqui, tira isso aqui da tua cabeça. O verbo preferir, ele não pede a preposição de, ele pede a preposição a, gente. Quem prefere, prefere X a Y, tá? Eu prefiro algo a alguma coisa, tá? Em relação a essa outra coisa. Bom, outro detalhe que eu gostaria de salientar aqui para vocês, tá, gente? Ó, por que que esse azinho aqui, ele tá craseado, tá? É porque sempre que eu tiver um termo feminino aqui e aparecer o verbo preferir, vai ser com o azinho craseado. Não necessariamente, tá? Sabe por quê? Porque, olha só, se eu tivesse isso aqui, ó, prefiro, vamos ver, chocolate, vamos ver, pessoal, o que eu vou colocar aqui, a cebola. Bah, Marques, que baita comparação. Pois é, pessoal, sei lá, foi o que me veio à cabeça agora, tá? Então, ó, prefiro chocolate à cebola, tá? Quem não preferiria chocolate aqui à cebola, né? Pergunta, olha só, percebe, cebola é um termo feminino, sim ou não? Sim. Eu vou colocar necessariamente esse azinho craseado aqui, pessoal. E a resposta é, desculpa, bati no microfone. E a resposta é não, aqui não. Pelo seguinte, olha só, vamos lá. Tudo bem, quem prefere X a... Ó, a gente sabe que a preposição a está aqui em função da regência com o verbo, certo? Então, quem prefere X a Y. Então, X está aqui, Y está aqui também, beleza? Agora, por que... Mas, Marques, olha só, não prefiro o amor, X é o amor, Y é a guerra. E o meu azinho, ele está craseado. Qual é a diferença? A diferença, pessoal, está aqui, ó. Viu o que eu circulei ali agora no amor? O artigo. Pessoal, o que acontece? Quando que eu utilizo crase? Lembra que crase é a união da preposição a mais o artigo a. Ou seja, para eu pensar, tá, em crase ali, eu tenho que pensar no artigo também. Tá, Marques, mas por que eu não posso colocar o artigo se o substantivo é cebola? Porque antes de chocolate não tem artigo. Olha aqui, ó. E aí, por uma questão de paralelismo, se eu não tenho artigo antes de chocolate, eu não terei artigo também. Eu não terei artigo também antes de cebola. Estão entendendo? Por isso que eu só vou utilizar a preposição. Então, eu prefiro chocolate à cebola. Agora, pessoal, se eu tivesse isso aqui, ó, prefiro o chocolate. Agora sim. Se eu estou utilizando artigo antes de chocolate, eu vou utilizar artigo antes de cebola. Aí eu teria a união da preposição a mais artigo a, que daí surge o nosso azinho craseado. Aí ficaria prefiro o chocolate à cebola craseadinho. Por isso que a gente tem prefiro o amor à guerra. Marques quer dizer então que se eu tirasse esse artigo aqui, ó, lá no exemplo do amor, aí ficaria prefiro o amor, e aí eu tenho que tirar o acento grave indicador de crase aqui. Exatamente. Prefiro o amor à guerra. Tranquilo? Fechou? Marques, e se fosse o inverso? Pessoal, se fosse o inverso, só cuida da regência. Olha só, vamos colocar aqui, ó. Agora, sei lá, o cara de repente tem um gosto diferente e ele vai me dizer, ó, prefiro cebola, nossa, saiu ceboala, meu Deus, que horror. Vamos lá, vamos
Vamos apagar isso aqui. Tá? Isso aqui é o cansaço, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Desculpa, pessoal, tá? Cebola é boa, né? Criei aqui uma nova palavra. Prefiro cebola. Agora sim. Prefiro cebola a chocolate. Vamos de novo, pessoal? Olha só. Vai ou não vai crase ali? Ah, não, né? Jamais. Nem poderia ir. Por que que não poderia ir? Porque, olha só, eu tenho um azinho diante de um termo masculino. Então, nem pensa em crase. Tá? O que a gente poderia ficar na dúvida aqui é se é prefiro cebola ao chocolate ou é se é prefiro cebola a chocolate. Vamos de novo. Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Prefere X a Y. Então, eu preciso da preposição a. Como chocolate é um termo masculino, esquece aqui crase. Tranquilo? Agora, pergunta, eu vou colocar o artigo aqui? Nesse caso, não. Por quê? Porque antes de cebola tem artigo? Não, antes de cebola não tem artigo. Se antes de cebola não tem artigo, antes de chocolate também não terá artigo. Então, eu prefiro cebola a chocolate. Tranquilo, pessoal? Agora, e se eu tivesse isso aqui, ó, gente? Prefiro a cebola. Opa! Prefiro a cebola, agora sim. Se eu tenho artigo antes de cebola, eu vou ter artigo antes de chocolate. Aí da união da preposição a mais o artigo o, vai surgir o ao, ó, gente. Prefiro a cebola ao chocolate. Tranquilo? Então, olha o pepino aqui, né? Falando cebola, pepino, olha o pepino, né, gente? Não basta lembrar da regência do preferir. Tu tem que analisar no contexto se aquelas palavras estão precedidas pelo artigo ou não. Tranquilo? Toma cuidado. Né? Então, aqui, quando aparecem esses dois complementos, ó, prefiro X a Y, né, pessoal? Lembra, se eu tenho os dois complementos verbais, eu tenho dois objetos, um objeto direto e o objeto indireto. Lembrando, né, aquele que não vem preposicionado, vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó, prefiro o chocolate, tá? Esse aqui seria o teu objeto direto, e aquele que vem preposicionado ali, né, ó, a cebola, né, tá? Aqui seria o nosso objeto indireto. É isso que caracteriza, de fato, o verbo preferir aqui como um verbo transitivo direto e indireto. Tranquilo, gente? Agora, ele poderia ser tão somente um verbo transitivo direto, tá? Ó, ele poderia ser tão somente um verbo transitivo direto, no sentido ali, né, de dar primazia a, determinar-se por, e assim vai, né? Então, ó, preferimos a alegria, não aceitamos a dor. Eu poderia parar simplesmente aqui, né? Preferimos a alegria, tá? Ou seja, né, eu dou uma importância maior à alegria, uma primazia a ela, né? E aí coloquei a observação para vocês, só que normalmente em prova tá aqui, tá, pessoal? É aquilo que a gente trabalhou antes, é LVTDI, pode ter certeza. Segundo a norma culta da língua portuguesa, é aquilo que eu já falei para vocês, ó, prefiro ler do que escrever. Não, do que não, tá? Não pode, lembra disso, ó, prefiro ler a escrever, prefiro X a Y. Tá, pessoal? Lembrem disso, por favor. Tomem cuidado aqui com a regência desse verbo. Bom, pessoal, já nos encaminhando aqui para a parte final. Vamos lá. Verbo querer. O verbo querer, digamos assim, ó, ele tem duas transitividades. Uma que é bem comum, que é ele como verbo transitivo direto, que é no sentido de desejar. Quem quer, quer alguma coisa. Então, aqui ele vai pedir, evidentemente, um objeto direto. Aquele complemento verbal não introduzido por preposição obrigatória. Então, por exemplo, ó, ela queria o disco da Gal. Tá aqui, ó, o nosso complemento, ó. Tá? Então, ela queria um chocolate, ela queria um carro novo, ela queria o disco da Gal, né? Tudo isso aqui é o complemento do verbo querer, não vem introduzido por preposição, né, gente? Aquilo ali é um artigo, então isso aqui é um objeto direto. Tranquilo? Sem problemas? Então, barbadinha, né? Quando eu falo, eu quero um chocolate, né? Chega o teu filho, tua filha e diz, eu quero, né, uma bala, tá? Né? Eu quero um patins novo, e assim vai, né? Então, ó, verbo querer, no sentido de desejar, verbo transitivo direto, supernatural. Agora, não esquece, gente, a particularidade eu acho que está aqui, ó. É o verbo querer como verbo transitivo indireto, que ele é no sentido, ó, de estimar, ou, por que não, querer bem. Nesse caso, quem estima, quem quer bem a alguém. Toma cuidado. Então, quando eu falo isso aqui, ó, tá? Eu quero
a, né? Eu quero a Jennifer Aniston. Acho que é assim que se escreve. Vamos lá, tá? Eu quero a Jennifer Aniston. Aí tu vai olhar para mim, Mark, seu sem vergonha, né? Como assim? Vou falar para tua esposa, vou falar para tua namorada, vou falar... Não, calma, pessoal, olha só. Não, mas Marcos, como é que tu me diz uma coisa dessas? Pessoal, primeiro, é a Jennifer Aniston, tá? Mas enfim, pessoal, o que eu tô dizendo aqui? Ai, tu tá querendo a Jennifer Aniston assim como tu quer um chocolate, assim como tu quer um carro. Não, não, pessoal, não é no sentido de desejar, olha só. Aqui é no sentido de querer bem, tá? Aqui a Jennifer Aniston é um objeto indireto, não um objeto direto. E como é que eu sei que nesse sentido, que nesse contexto, desculpa, o querer aqui é no sentido de querer bem, pessoal? Porque o azinho está craseado. E se ele está craseado é porque aqui eu tenho uma preposição, lembra? Azinho craseado é preposição mais artigo sempre. Sempre que aparecer crase tem preposição. Então aquilo é um objeto indireto. Ou seja, o meu verbo querer aqui, ele é um verbo transitivo indireto. Ou seja, o sentido que eu estou utilizando aqui, ó, é o sentido de estimar, de querer bem, não de querer no sentido de desejar, tá, pessoal? Toma cuidado, né? Tá? Então não vai sair condenando o Prof. Marques assim pela frase, não. Agora, se eu tirasse a crase, se eu tirasse o acento grave, na verdade, né, indicador de crase, aí sim, aí tu podia me xingar. Marques, safado, sem vergonha, vou falar pra tua mulher, né? Aí tudo bem, aí poderia, tá, gente? Mas não, ó, deixei a crase bem grande aqui, ó, pra não dar problema. Tranquilo? Então toma cuidado com a regência do querer aí, verbo que de vez em quando, né, aparece em provas, né, pessoal, principalmente com a segunda transitividade. Por quê? Porque a primeira transitividade é supernatural pra gente. Vamos dar uma olhadinha no outro exemplo? Ó, eu quero a meus amigos e sempre lhes quis, né? Então percebe que eu estou utilizando esse azinho aqui, né, pessoal? Esse azinho é uma preposição que vem antes ali dos meus amigos e esse lhes aqui, ó, é aquele lhes que tem o valor de a eles, tá? Também é um objeto indireto. Então aqui eu não estou dizendo que eu quero meus amigos no sentido de desejo, né? Ou desejo mais amigos, de repente, aí poderia ser, eu quero mais amigos, ó, não teria preposição. Não, mas eu já tenho aqueles amigos e eu estimo por eles. Ah, não, então eu quero a meus amigos. E sempre lhes quis, ou seja, né? Sempre quis o bem deles, sempre estimei por eles. Tranquilo, pessoal? Barbadinha? Foi? Bom, pessoal, aqui então, para a gente encerrar a nossa última telinha aqui de regência verbal, nós temos aqui, ó, primeiro, o verbo simpatizar e antipatizar, a regência é a mesma para os dois, né? Eu acho que aqui é um negócio super natural, você lembra que quem simpatiza, simpatiza com algo ou com alguém, tá? Da mesma forma que quem, né, antipatiza, antipatiza com algo ou com alguém também. Então, eles vão pedir a preposição com. Agora, gente, por favor, destaque essa parte aqui para mim, ó. Eles não são pronominais. Então, de vez em quando, a gente encontra isso aqui, né? Eu, me... Muito mais a manifestação oral, né? Eu me simpatizei com fulano. Negativo, esquece. É eu simpatizei com fulano. Ah, ela se simpatizou com ele. Não, não é ela se simpatizou. Ela simpatizou. Não tem pronome. Toma cuidado. Ele é um VTI, ele é um verbo transitivo indireto. Ele pede a preposição com, mas ele não é pronominal. Por favor, toma cuidado, tá? Então, ó, simpatizava com a ideia, tá? Então, nós temos, ó, quem é que simpatizava? Eu ou ela, né? Não sabemos aqui, mas o nosso objeto indireto está aqui, ó, com a ideia. Complemento verbal introduzido por preposição. Isso aqui é um objeto indireto. Simpatizei com ele, ó, pessoal. Tá aqui também o nosso objeto indireto. Tranquilo? Barbadinha? Vamos lá. Verbo visar, toma cuidado, visar também dupla transitividade, pode ser VTD, pode ser VTI, mas é barbadinha, tá? Quando que ele é VTD, pessoal? Ou seja, vai pedir um objeto direto, ou seja, aqui não teremos um complemento verbal preposicionado. Quando ele significar mirar, ou, por que não, pôr o visto, né? Aqui o exemplo clássico de pôr o visto porque, né, dar o visto, pessoal, é liberar, né, tá, liberar. Então, mesma coisa, quando tu pega o teu visto, teu passaporte, né, eles te dão o visto, né, ou seja, eles liberam para ti. Então, o exemplo clássico é que, né,
o gerente visou o cheque, né? Ou seja, ele colocou o visto, ele liberou, autorizou o cheque, tá? E também pode ser mirar, ó, visou o alvo e atirou, ó. Visou o alvo, não ao alvo, tá? O alvo, por quê? Porque aqui é visar no sentido de mirar. E aí nós temos ali um objeto direto, tranquilo? Agora, pessoal, visar VTI, aquele que vai pedir um objeto indireto, ou seja, um complemento introduzido por preposição obrigatória, é aquele que aparece no sentido de pretender, de almejar, de desejar e assim vai, tá? Então, ó, ter em vista, pretender, aí ele vai exigir a preposição a, tá? Ó, homem sem escrúpulos que era, só visava a uma posição de destaque. Então, aqui é no sentido não de que ele mirava, e sim de que ele almejava, desejava, né, pessoal? Desejava. Ou seja, aqui ele está utilizando o verbo visar como VTI, verbo transitivo indireto. E aí, quem visa, no sentido de almejar, desejar, ambicionar, visa a alguma coisa. Tranquilo? E para encerrar, né, pessoal, o nosso querido verbo namorar. Olha que coisa fofa, gente. Vamos colocar aqui, ó, um coração, né? O professor Marques está romântico hoje, né? Então, olha só, nós temos ali o verbo namorar, tá? Qual é o problema do namorar? Ah, tem vários problemas. Calma, como assim? Para com isso. Tá? A vida é bela, olha só. Eu estou falando do verbo, da regência verbal, tá, gente? O verbo namorar no dia a dia, as pessoas utilizam com a preposição com. Pá, tô namorando com a fulana. Tô namorando com fulano. Pá, tu viu que a fulana tá namorando com fulano? Pois é, pessoal. Quando falarem isso pra ti, tu diz assim, não, não vi. Vai, mas tu tava com ele? Não, não vi. Por que não vi? Não, porque quem namora, namora alguém. Não namora com, gente. Então, olha só, é namorar alguém. Então, vamos lá, se eu tivesse o exemplo aqui, né? Estou namorando J. Né, pessoal? Tá? É só um exemplo, né, pessoal? Mas vamos lá, estou namorando J, ó. Tá? Quem namora, namora alguém. A JA seria o objeto direto aqui. Tá, gente? Objeto direto, complemento verbal, sem preposição. Então, lembra disso. Marques, eu não poderia falar simplesmente estou namorando, utilizá-lo como um verbo intransitivo? Pode também. Também poderia utilizar sem problema algum. Por isso que a gente vai sempre analisar o contexto, né? Porque se ele terminasse, vamos lá, tá falando do texto e diz assim, né? E por fim, hoje, João está namorando. Sim, verbo intransitivo, não tem complemento verbal, não há de se falar em transitividade. Tranquilo? Só cuida, por favor. Quem namora, namora, ou quem namora, namora alguém, não namora com. Fechou? Então tá, pessoal, encerramos aqui a parte de regência, nos vemos nas demais aulas. Até lá, tchau, tchau.